Bom dia, vamos ler a palavra do Senhor. Esse dia tão maravilhoso, né? Coisa boa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a sociedade e sobre como que nós devemos nos portar diante da sociedade, né? O capítulo é o capítulo 6, o livro do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6 e os versículos 26 até o 31. O 26, ele fala assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O 27, mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazem-vos também. Jesus está em um sermão para muitas pessoas, o Sermão da Montanha. Ele começa a introduzir e a ensinar de uma forma magistral a respeito de como que o cidadão cristão deve se comportar em uma sociedade onde ele vai encontrar diversas personalidades, diversas pessoas, diversas convivências. E aqui o mestre ensina como que você deve lidar com essas pessoas. Porque de fato, nós somos ensinados de que não devemos guerrear contra carne e sangue, né? Nossos inimigos não são nem carne nem sangue, mas nós lidamos diariamente com pessoas. E o psicólogo Jesus, o mestre em todos os saberes, está aqui ensinando como que nós devemos nos portar diante da sociedade. O cristão ele tem uma responsabilidade enorme na sociedade. Ele tem o dever a cumprir na sociedade e exercer seu papel cidadão de uma forma limpa, honesta e justa. E não somente isso, ele tem que agora também exercer seu papel como cristão. Ele tem que ser o diferencial, o sal, a luz. E Jesus instrui e ensina nos seus sermões, nas suas aulas, como que isso é possível. O versículo 26 fala: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Imagino que os falsos profetas, eles já têm a sua placa de identificação, eles são falsos. E bajulados pelos homens maus, pelos aqueles que não têm compromisso com Deus, eles inflavam o ego dos profetas. E então, logo, as profecias eram feitas de acordo com a necessidade e a vontade e a vaidade daquele povo e dos reis. E agora o cristão ele é desafiado a entender e identificar em meio à sociedade que quando isso estiver acontecendo com ele, ai de nós, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Então nós aqui estamos sendo ensinados a identificar quando que isso acontece e por que que isso acontece, como que está a nossa conduta diante dos homens para que esse comportamento falso venha sobre nossas vidas. Então Jesus alerta a essa aparência de que nós estamos bem vistos na sociedade. Porque se for para que nós possamos nos amoldar ao mundo e fazer com que esse mundo, os homens, possam aplaudir as nossas ações e essas ações não estejam condizentes com o que Jesus quer que nós vivamos, aí nós temos que ficar alerta. O versículo 27 fala: amais a vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Agora Jesus coloca a condição e como que funciona o cristão aqui na terra.
Quando isso acontece, que nós somos aborrecidos pelo fato de não só exercer nossa cidadania justa e comum, como qualquer outro cidadão, nós agora somos sal e luz da terra. Então, de alguma forma, nós vamos incomodar e vamos aborrecer o mundo. Diferente disso, vamos ficar como os falsos profetas, como o versículo 25 fala. Então, agora, se somos aborrecidos, não devemos rebater a quem vem ali o aborrecimento, o mal. O versículo 28 diz: bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Olha, você está vivendo uma conduta correta. O cristão vive uma conduta correta diante do mundo, da sociedade. Ele vive em completa e condição como discípulo de Cristo, aprendendo e tentando cada vez mais aprender para viver diante do seu mestre uma cidadania eterna, como servo e discípulo de Cristo. Mas ele é desafiado. Aqui ele fala que nós devemos orar pelos que vos caluniam. Calúnia é algo que fere a sua cidadania, fere a sua conduta, fere tudo aquilo que você constrói diante da sociedade e diante de Deus. Mas o cristão é ensinado que ele não pode rebater a calúnia, ele não pode confrontar, ele não pode se irar diante de uma calúnia. A Bíblia fala, Jesus ensina, que nós devemos orar pelos caluniadores. E isso é cidadania eterna. E é essa escola de Jesus que é a escola mais desafiadora, a faculdade mais difícil de se viver e cumprir. E receber o certificado. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. O cidadão, ele tem todo o direito de, quando ele é roubado, ou até mesmo quando ele é enganado em alguma causa, em algum negócio, ele tem todo o direito de ir em busca dos seus direitos. Ele pode agora ir ali na justiça em busca do seu direito, e ele pode reclamar, ele pode esbravejar, conseguir todos os advogados. O cidadão comum, ele pode ir atrás e até a última instância para poder conseguir as suas coisas que foram retiradas, os seus direitos que foram tolhidos, tomados. Agora o cidadão dos céus, ele é ensinado que ele tem que proceder de uma forma que ele vai impactar a sociedade e aquele que lhe roubou de uma forma muito especial. Agora, ele vai agir de um modo diferente. Ele pode sim recorrer como cidadão, mas ele não está ligado à terra ao ponto de guerrear para que ele possa conseguir as coisas terrenas. Porque o cristão, o cidadão do céu, ele não é ambicioso, ele não é dependente das coisas da terra, porque ele tem um pai que cuida dele. Então, constantemente você escuta testemunhos de cristãos que foram roubados e de repente ele esquece que foi roubado, ele começa a agir de uma forma que, não, isso aí a gente consegue de outra forma, né? E às vezes fica até meio curioso para quem acompanha, né? Achar que o cristão, ele é besta, né? Como chama aqui em nosso Nordeste, é abestado, né? E quando na verdade o que está fluindo em seu coração é o amor, é a misericórdia, né? E às vezes é difícil do cidadão terreno entender um cidadão dos céus, né? Porque ele está pondo em prática os princípios bíblicos que ele aprendeu com o seu mestre, Jesus. Então, nesta manhã nós possamos ficar atentos a esses ensinamentos, poder desfrutar e mastigar esses ensinamentos e se alimentar deste pão do céu é muito maravilhoso. O Sermão da Montanha, ele todas as manhãs pode ser escutado, e essa voz, a voz de Cristo, está nesta manhã e em todos os dias que você estiver ansiando por essa palavra. Você pode ouvir esse sermão, você pode aprender desse sermão, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um, e vamos exercer essa palavra, vamos pôr em prática essa palavra, e você verá o quão abençoado é
viver a cidadania dos céus. Amém? Um abraço, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.